Bom dia, bem-vindos a mais um Momento com a Palavra. Hoje temos em mãos um dos textos mais conhecidos, mais famosos, mais citados também de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3 e vamos ler o versículo 1 até o 8. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então, o ser humano experimenta todo o tipo de situações, todo o tipo de emoções na sua existência, ok? Existe a temporalidade e dentro da temporalidade existe uma vasta gama de experiências, muitas delas complexas, ok? E o autor aqui coloca sempre os opostos, ok? Nós experimentamos, tanto na nossa experiência individual quanto coletiva da humanidade, experimentamos tudo o que aqui está. Okay? Tudo isto faz parte da experiência humana. Desde nas emoções, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria. Desde os nossos empreendimentos, em que nós vemos as coisas serem construídas, mas também vemos as coisas serem destruídas. Passando pela saúde, tempo de uma doença nos levar ou tempo de experimentarmos a cura. Nos relacionamentos, tempo de haver amor e de abraçar, tempo de deixar de abraçar e de haver um afastamento. Então, tudo isto compõe a experiência humana. Vemos a vivência na temporalidade de todas estas vivências. E uma das coisas que o pessimismo traz é a questão de haver um caos, de haver uma aleatoriedade nas coisas. Em que coisas nos apanham na curva, nos apanham desprevenidos. A ausência de um fio condutor. A ausência de propósito, de sentido. E aquilo que o autor de Eclesiastes nos traz, e isto difere-se da literatura pessimista, porque ele traz notas de esperança e traz notas de alegria, é de que tudo, o versículo 1, tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito. Ou seja, o que acontece, mesmo a vivência destes opostos, são ciclos que fazem parte da nossa experiência, mas que têm um propósito. Okay? Tudo aquilo que acontece na esfera temporal tem um propósito. Há um tempo determinado. Okay? Como é que a nossa alma fica diante da realidade de que, ou por um lado, tudo é aleatório, ou por outro, como é que a nossa alma fica se percebe que, ainda que não compreendamos as coisas e que vivamos estes ciclos, que muitas vezes são uma montanha russa de emoções e que são complexos de se viver e de se lidar com eles, ainda assim se sabe que existe um propósito. Como é que a nossa alma lida com estas duas realidades opostas? É muito melhor saber que existe um propósito. Okay? E vamos avançar porque o texto vai nos abrir mais as coisas. Versículo 9. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga. Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isto para que as pessoas o temam. O que é já foi, e o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Este último versículo fala exatamente destes ciclos, de que aquilo que é, ou seja, o presente, aquilo que acontece no presente já aconteceu no passado, daquilo que vai acontecer no futuro também é algo que já aconteceu no passado e que Deus faz essas coisas virem e virem e virem. Ou seja, quem está acima e quem faz o fio condutor, quem é o Senhor do tempo, é Deus. Okay? Então existe um Senhor do tempo. Aquilo no máximo que nós podemos fazer, e aqui remeto-nos outra vez para o versículo 9, é trabalhar, nos cansarmos em trabalhar e nos cansarmos mais em trabalhar. Ou seja, é só fadiga atrás de fadiga. E esta é a perspectiva apenas daquilo que está debaixo do sol para nós. Okay? De que esta vida é só isto. É trabalho e o melhor que nós podemos fazer a partir dessa perspectiva é desfrutar do nosso trabalho, alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo e comer, beber e desfrutar.
E atenção, isto é dádiva de Deus, ok? Isto é uma dádiva de Deus. Em todos estes ciclos da vida que existem, em todos estes ciclos e vivência de emoções opostas, na vivência e na construção destes empreendimentos, nos relacionamentos, enfim, tudo dentro destes ciclos, destas estações da vida, o máximo que nós podemos fazer é nos cansarmos em trabalhar para desfrutarmos daquilo que podemos receber do nosso trabalho. E isso também é dom de Deus, tá? Mas há algo mais, ok? E é isto que o autor de Eclesiastes nos traz. Há algo mais. Deus pôs a eternidade no coração do ser humano. E o que é isto da eternidade no coração do ser humano? É a consciência da existência do tempo, ok? A consciência da existência do tempo. O animal não tem consciência da existência do tempo como o ser humano tem. E existe uma sensação, existe um conhecimento de um antes e de um depois. Existe a sensação da realidade de uma eternidade, de um desejo de viver para sempre, ok? Isso existe no coração do ser humano, na consciência do ser humano, a eternidade. A eternidade que contempla o tempo de uma realidade que já foi e que será para sempre, ok? E isto existe no coração do ser humano. E o ser humano não consegue descobrir as obras que Deus fez pelo seu próprio esforço e empreendimento e iniciativas, ok? Este alcançar da eternidade, alcançar do que é, do que será, este alcançar do propósito, do fio condutor, nós não conseguimos, ok? Nós não conseguimos. Esta é a dura realidade. Jó, diante de todo o sofrimento, diante de toda a dor, do luto, da destruição que chegou à sua vida, ele não conseguia contemplar aquilo que ia além do seu presente e do seu passado, ok? Não conseguia contemplar. Então nós, na nossa experiência humana, não conseguimos contemplar, a não ser que Deus nos revele, ok? A não ser que Deus nos revele. Então tudo o que Deus faz durará eternamente. E ao que é que isto nos deve levar? Deve-nos levar a duas coisas, pelo menos. Duas coisas. E que depois, mais à frente, se vai repetir nos versículos a seguir. Primeiro, temer a Deus. Okay? Existe um Deus que é eterno, que conduz todas as coisas, devemos temê-lo. E segundo, devemos desfrutar das coisas desta vida. Okay? Desfrutar das coisas desta vida, mas tendo em vista este Deus. Porquê é que tendo em vista este Deus e a eternidade? Versículo 16. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade e no lugar da justiça havia mais maldade. Na nossa vida, nestes ciclos todos, contemplamos a presença de maldade, contemplamos a presença de injustiça, de pessoas que sofrem na mão de outras, pessoas que são esmagadas na mão de outras. Vemos a maldade por onde quer que nós formos. Vemos a injustiça. Versículo 17. Então eu disse a mim mesmo, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito e para toda a obra. Eu disse mais, isto é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como um morre, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fogo de vida e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó voltarão. Quem sabe se o fôlego da vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo da terra? Assim percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa, pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Então temos a presença da injustiça. O que é que traz o consolo diante da injustiça que temos? A noção de que há um Deus que tem tudo, que tem cada coisa com um propósito e que Deus vai julgar todas as coisas, ok? A noção de um juízo que vai acontecer no tempo. Haverá tempo para um julgamento. Por isso, a melhor coisa que o ser humano pode fazer é temer a Deus, ok? É ter esta noção da presença da eternidade. E é isso que nos distingue dos animais, porque o autor vai levantar aí a pergunta, quem sabe, okay, que nós vamos para cima e os animais para baixo? Aqui, mais uma vez, a presença destas duas realidades, o que está debaixo do sol, ou seja, das coisas passageiras, terrenas, que ficam aqui e que acaba, e daquilo que está acima do sol, a eternidade. Então quem sabe que os animais vão para baixo e nós vamos para cima. Okay? Então o autor está a apontar para a realidade da eternidade. Então, em face apenas das coisas da realidade aqui terrena, o melhor que podemos fazer é desfrutar das coisas desta vida. Cansarmos-nos no trabalho, mas beneficiarmos do trabalho. De comer, de beber
E isso é justo, ok? É justo. Cada pessoa devia ter um salário digno, cada pessoa devia de poder beneficiar-se do fruto do seu trabalho. Isso é justo, isso é dom de Deus. Mas há mais do que isto. Há mais do que esta esfera. Há a eternidade, ok? Há a presença da eternidade, há o além do tempo. E isto faz com que nós devamos temer, reverenciar, amar, ficar estupefactos, nos deslumbrarmos, nos maravilharmos com aquele que é além do tempo e que é o Senhor de tudo o que acontece no tempo. E à luz desse temor, saber que nós vamos prestar contas de tudo aquilo que nós fazemos. Então a vida que vivemos debaixo do sol deve ser vivida em função de Deus e da prestação de contas que vamos ter diante de Deus, a fim de que possamos viver uma vida justa. Se toda a humanidade vivesse assim, a vida seria de facto justa e todos beneficiariam do fruto do seu trabalho. Okay? Então, vamos viver em função da eternidade. Não vamos ser como os animais, okay? Que só vivem por impulsos e atrás e em reação àquilo que está à nossa volta. Vamos ter em noção na forma como gerimos o nosso dinheiro, como gerimos os nossos relacionamentos, como gerimos a nossa saúde, como gerimos a nossa vida diante de Deus, a nossa vida em igreja. Vamos ter em consciência a realidade da eternidade e de que vamos prestar contas a Deus. Vamos desfrutar das coisas desta vida, mas vamos perceber e vamos viver em função daquilo que vamos perceber, que há uma eternidade. Okay? Então Deus te abençoe e até amanhã.